eu quero compartilhar algumas coisas com vocês com relação ao dízimo. Deixa eu falar sobre isso. Eu sei que os crentes são sinceros, são honestos. E muitas vezes eles têm dúvidas com relação ao dízimo. Mas é porque muita gente fala muita coisa. E na internet hoje se fala também muita coisa contra. Gente fala a favor. Então as pessoas não sabem exatamente se é certo ou errado. Se o dízimo é bíblico, não é bíblico. Se é da lei, é fora da lei. As pessoas não sabem. E eu compreendo elas. Se elas nunca forem ensinadas, elas não vão saber. Agora, o que não é honesto é você ter a oportunidade de aprender sobre o assunto e não abrir o seu coração para aprender. Ok? Então, eu quero convidar você a hoje, joga todos os seus conceitos por lado. E se eu conseguir argumentar de acordo com a palavra de Deus, de maneira forte, aí eu quero que você receba. Se eu não conseguir, se os argumentos que você tem hoje forem mais fortes do que os que eu vou apresentar, então fica com seus argumentos. Mas tem que ser uma questão justa aqui. Se os argumentos que eu apresentar para você forem fortes, pegue eles. Ok? Então eu quero falar com você sobre a questão do dízimo. Por que é necessário? Porque há uma importância muito grande com relação a entender, saber sobre o dízimo e praticar o dízimo. Só que muitas pessoas, elas se perdem com muitas conjecturas e elas acabam não entendendo. Então, eu vou começar com um texto que não fala do dízimo, tá? É um texto que todo mundo conhece, que eu já preguei até aqui mesmo sobre outro aspecto dele. Mas eu vou começar com ele porque eu quero mostrar um ponto. E aí eu vou pegar alguns pontos na Bíblia de Gênesis, eu vou até Hebreus, e nós vamos compartilhar algumas coisas. Vocês topam ir comigo nessa? Então vamos. Seguinte, nós vamos começar naquela história de Caim e Abel, certo? No Gênesis capítulo 4, vamos começar no versículo 1. Gênesis 4:1. Eu sei que as pessoas têm. Eu sempre ensino na minha igreja sobre o dízimo. E eu sei que eu sempre preciso ensinar. Sempre. Porque as pessoas chegam e elas precisam aprender de maneira correta. Então, eu quero compartilhar esse texto, como eu disse, não fala exatamente do dízimo, mas vamos nele aqui. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu, deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Próximo. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Próximo. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Só para começar aqui, é interessante que um traz no fim de uns tempos, que fala do fim de uns tempos mesmo, e o outro traz das primícias. Todo mundo sabe o que significa as primícias? Sim, então um traz no fim de uns tempos e o outro trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Quando a Bíblia fala gordura, lembre-se sempre que é o melhor que existe, ok? A gordura é o melhor que existe. Da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Próximo. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Até aí por enquanto. Veja, eu disse, esse não é necessariamente não tem a palavra dízimo no texto, mas eu queria compartilhar isso. O que nós sabemos e o que dá para saber e todo mundo concordar é que os dois trouxeram uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta de outro. Tudo isso nós todos sabemos. Agora, a minha pergunta para iniciar o assunto aqui: quem foi que disse para esses dois jovens ou homens que eles precisavam levar uma oferta ao Senhor? Quem foi que disse isso? Eu acredito, talvez você acredite na mesma coisa, que possa ter sido Adão. Certo? Possa ter sido Adão, sim ou não?
Ou eles tiveram só uma ideia tipo, vou ofertar ao Senhor. Quantos de vocês acreditam que deve ter sido o pai deles que ensinou? A maioria de vocês, né? A maioria de vocês concorda que deve ter sido Adão. A gente não tem isso escrito na Bíblia. Adão falou para eles, não temos isso. Mas dá para subentender que Adão deve ter falado para eles sobre levar a oferta ao Senhor. Aí eu avanço um pouco mais sobre o tema e pergunto para vocês: e quem deve ter falado para Adão? Olhando para trás assim, você só consegue ver uma pessoa, certo? Porque assim, de Caim e Abel você olha para trás e você vê o pai, né? E de Adão você olha para trás e você só consegue ver Deus. Então, eu acredito, e é fácil pensar e acreditar nisso. Ah, pastor, não está escrito. Mas gente, eu tenho bom senso, você também, né? Isso deve ter sido passado de pai para filho, certo? De Deus para Adão, de Adão para Caim e Abel. Sim ou não? Sim, óbvio, isso é muito óbvio, né? Não precisa ser muito expert para saber. Então, veja, se nós concordamos que Adão deve ter aprendido com Deus e Caim e Abel deve ter aprendido com Adão, logo subentende que o Senhor espera que entreguemos algo para Ele como primícia. Por quê? Porque Deus se agradou de um que deu as primícias, ao passo que o outro, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor e o Senhor não se agradou. Agora veja, presta atenção, os dois entregaram a oferta. Gente, nós sabemos já que Deus não é interesseiro. Quantos concordam? Deus não é interesseiro. E se duas pessoas trazem uma oferta ao Senhor, por que Ele se agrada de um e do outro não? Tem que haver algum fator aqui. Porque os dois trouxeram, oh Deus, os dois trouxeram a oferta. O que o Senhor está falando? Só que a forma que ambos trouxeram não foi a mesma. Um trouxe, como eu disse, no final de uns tempos. O outro trouxe das primícias. Isso mostra para mim, e eu acredito que também mostra para você uma coisa: que Deus espera que seja entregue a Ele a primeira e a melhor parte de tudo que vem às nossas mãos. Sim ou não? De alguma forma, gente, não está escrito dízimo aí, mas subentende que tem algo nesse sentido. Mas eu não posso provar, então vamos seguir em frente e andar um pouco mais pela Bíblia. Agora nós estamos em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18. Vocês estão comigo aqui? Vamos trabalhar juntos nessa palavra. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o quê? Ok, essa é a primeira menção na Bíblia a respeito do dízimo de maneira enfática e direta. A primeira menção, enfática e direta. Aí eu quero pensar, levar você a pensar, todos os textos, provavelmente que eu vou apresentar para você, provavelmente você conhece, todos, eu vou apresentar vários, mas provavelmente você conhece, mas eu quero em cada um deles mostrar um aspecto que você precisa ver. Aqui, por exemplo, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vai ao encontro de Abraão levando pão e vinho. Pão e vinho lembra o que, gente? O que lembra pão e vinho? Ceia. Quem falou ceia? Pão e vinho, ceia. E nós sabemos também que esse tal de Melquisedeque prefigura alguém. Quem ele prefigura? Quem? Jesus. Concordamos com isso ou não? Tá tudo bem? Ele não é Jesus, mas concordamos que ele prefigura Jesus, certo? Agora, veja. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo.
Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Agora, por que Abrão deu a Melquisedeque o dízimo? Por que ele deu o dízimo? Nós sabemos que esse caso aqui aconteceu, que era o dízimo dos melhores despojos, ou dos despojos, de quando ele venceu os reis. Ele venceu os reis, pegou, separou o dízimo de tudo. Olha, quando ele venceu os reis, quando alguém vence uma batalha, ele fica com todos os despojos. Os despojos são os bens, as coisas, tudo, né, que está envolvido ali. Então, os animais, as roupas, o ouro, a prata, tudo são os despojos. Então, porque Abraão venceu esses reis, era digno ele ficar com tudo. Agora, a Bíblia diz que Abraão pegou e de tudo isso que ele conquistou, ele separou o dízimo e deu a Melquisedeque, certo? Só que aquilo que era direito dele, porque ele venceu a guerra, ele não ficou com ele devolveu para os outros reis que tinham perdido a guerra para esses reis. Então ele devolveu para eles, só tirou o dízimo, separou dos melhores e deu a Melquisedeque. Então eu fiz uma pergunta para você: quem falou com Abraão sobre dízimo, que tinha que dar dízimo? Quem falou sobre isso com ele? Quem deve ter falado? Por que ele deu o dízimo? Será que ele teve uma ideia? Eu acho que vou dar o dízimo. Será que foi assim? As pessoas dizem: pastor, mas aí foi a única vez que Abraão deu o dízimo. Peraí, é a única menção, certo? A única menção não significa que foi a única vez que ele deu o dízimo. Eu não posso dizer que foi a única vez que ele deu o dízimo. Tem muitas coisas, por exemplo, no caso de Jesus, que foi citado uma vez, que não quer dizer que ele fez uma vez só. Mas a Bíblia diz que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, por exemplo, os livros não comportaria. Nesse caso, será que Deus é muito esperto, muito inteligente, muito sábio? Será que ele precisaria ficar todas as vezes citando a mesma coisa? Ele põe a menção sobre o caso para que nós entendamos que aquilo é importante. Agora, se esse homem chamado Abrão vai para uma guerra, vence a guerra, ele não quer os despojos, mas ele separa o dízimo e entrega a Melquisedeque antes de dar para os reis de volta os despojos. Agora, será? Na minha cabeça eu não consigo pensar de maneira diferente, que era costume de Abrão dar e devolver ao Senhor o dízimo. Era costume dele. Agora veja. Eu perguntei de quem ele deve ter aprendido. Obviamente deve ter aprendido dos pais, certo? E se nós formos puxar, nós vamos acabar chegando de novo em Deus. Nós vamos acabar chegando em Deus novamente. Então, de pai para filho, foi se ensinando o dízimo. De pai para filho, foi se ensinando sobre essa questão. Como você sabe, pastor? Porque está muito óbvio para mim. Vou te mostrar mais um texto a respeito do assunto, que foi passando mesmo de pai para filho. Em Gênesis 28, 22. Gênesis 28, 22. Meu tempo está voando e eu nem comecei. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Alguém sabe me dizer quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando isso? É o neto de Abraão, um homem chamado Jacó. Esse é o neto de Abraão. Então ele está dizendo: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, ou me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aí eu volto a perguntar de novo: de onde você tirou essa ideia, Jacó? De onde você tirou essa ideia, Jacó? Dízimo. O que tem a ver? Era e é um ensinamento que Deus principiou, que Deus começou e nunca quis que isso fosse perdido, e é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso.
É algo que Deus nunca quis que fosse perdido. Agora, as pessoas elas falam, sabe o que é, pastor? O dízimo é da lei. Mas eu nem cheguei na lei ainda, porque a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. E Abraão está pagando dízimo, e Jacó está pagando dízimo. E provavelmente aquilo que foi feito para o Caim e Abel era também o dízimo. Provavelmente. Por quê? Foi passando-se de geração em geração. E eu nem cheguei na lei. Nem cheguei na lei. Agora, veja. Em Números, agora eu vou na lei. Em Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21. Está escrito assim: aos filhos de Levi. Levi é um dos 12 das tribos de Israel. Levi também é o filho de Jacó. Jacó que deu o dízimo. Levi é um filho de Jacó, é um dos 12. Então aqui diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Próximo. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Próximo. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Estatuto perpétuo. Quem sabe o que significa perpétuo? Como? Eterno é que não teve começo e não tem fim. Perpétuo é que é daqui em diante. Certo? Eterno não tem começo, não tem fim. Perpétuo é daqui para frente. Então, estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Vou parar aqui só para não estender. Mas veja, aqui é a lei. E na lei foi estabelecido o dízimo. Então veja, nós estávamos já falando antes da lei sobre o dízimo. Quando chega a lei de Moisés, Deus estabelece o dízimo. Então o dízimo agora foi colocado na lei. O dízimo não é da lei, ele foi colocado na lei. Por quem? Por Deus, que sempre, desde o início, deu esse princípio sobre o dízimo. Vocês estão comigo? Amém. Ok. Agora veja. Eu quero mostrar algo para vocês com relação... Não, eu vou continuar ainda estabelecendo, depois eu vou mostrar isso. Em Mateus capítulo 22, versículo 19. Mateus 22, 19. Eu vou chegar em Malaquias. Eu sei que eu pulei ele, mas eu vou chegar lá. É porque Malaquias é o mais contundente de tudo. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É óbvio que o que é de Deus você tem que dar para Deus. Mas o que nós temos que observar no texto é o contexto. Do que está se falando. Daí ele mostra de quem é essa efígie ou inscrição? De César. Então, devolve para ele. Dai a César o que é de César. E a Deus, dai o que é de Deus. Agora, o contexto. Do que está se falando? Está se falando sobre finanças. Sim ou não? Ou eu estou enganado e eu vi errado? Não, o assunto é dinheiro. E se o assunto é dinheiro e ele diz, e a Deus o que é de Deus, ele não deve estar falando e dá honra a Deus. É claro que quando você dá o dízimo, você está honrando, mas ele não está dizendo dá honra a Deus. Ele está dizendo o seguinte: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Devolva o que pertence a Deus. E o dízimo pertence a Deus. Para mim é muito óbvio isso. Agora veja, as pessoas costumam dizer que a lei, ou que o dízimo é da lei, e que na nova aliança não tem o dízimo. Na nova aliança não tem o dízimo. Mas antes de eu chegar na verdadeira nova aliança, porque eu ainda não estou nela, porque os evangelhos não é a nova aliança. Ele está começando a estabelecer ou fundamentar para entrar na nova aliança, porque a nova aliança é feita no sangue de Jesus, certo? Então ela vai começar depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, é claro que eu ainda não estou
na nova aliança, mas eu preciso mostrar para você o que Jesus também disse a respeito do dízimo. Então, em Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim, Mateus 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse devíeis significa para mim que é um dever. E para você? Sim ou não? Devíeis quer dizer, vocês devem fazer isso, sem omitir aquilo. Devíeis fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês devem fazer isso, dar o dízimo, mas vocês não podem omitir aquelas coisas. Agora, quando ele está dizendo vocês devem, ele está ratificando o dízimo. Ele está ratificando o dízimo. Agora veja, em Hebreus capítulo 7, versículo 8, Hebreus 7, 8, agora é na nova aliança. Nova aliança. Vamos lá. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Aqui aonde? Eu vou mostrar para vocês aonde. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Aqui no contexto da história onde ele está falando, ele está dizendo os homens mortais como Levi e as tribos recebem dízimo. Mas ali aonde? Ali, aquele de quem se testifica que vive. Quem é aquele de quem se testifica que vive? Quem é? Quem é? Vocês estão com medo de falar Jesus? Não? Então diga, quem é? Jesus. Por quê? Porque ele vive. Ele está dizendo que os homens mortais receberam dízimo, mas na verdade quem recebe o dízimo é aquele de quem se testifica que vive. Ele mesmo recebe o dízimo. Agora veja, eu dei uma passada rápida pela Bíblia e mostrei lá em Gênesis começando, e chegamos em Hebreus na nova aliança, o dízimo. E a Bíblia está dizendo para nós, cara, eu tenho que ser muito cego para não ver, e tenho que ser muito tapado para não enxergar mesmo, gente, de que a Bíblia está dizendo que Jesus recebe o dízimo. Agora, se Jesus recebe o dízimo, é ele de quem se testifica que vive, como o dízimo acabou na época da graça? Como? Jesus mesmo recebe o dízimo. Ele mesmo recebe o dízimo. Agora, a questão é que traz muita confusão é Malaquias. Por quê? Porque em Malaquias você tem que lembrar o seguinte, é dentro da lei. E na lei, você tinha que praticar a lei. Na lei, tinha que ser praticado, não tinha conversa. E era impossível praticar a lei. Mas na lei, em Malaquias 3,8, diz assim, na lei, ok? Na lei. Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem que lembrar você que nós estamos lendo a lei e nós não estamos na lei, ok, gente? Vocês estão comigo, gente? Nós estamos lendo a lei, ou o que está na lei, e não serve para nós. O que serve para nós daí não é as práticas, as regras. O que serve para nós é tanto o princípio quanto o ensinamento, a importância do assunto. Agora, as regras não servem para nós, porque nós não estamos na lei. Mas vamos ler mesmo assim. Próximo. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Agora veja, mesmo que é na lei, ou era na lei, Deus está falando isso. O mesmo Deus que começou em Gênesis, ensinando sobre isso, Ele está dizendo na lei, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Próximo.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, próximo. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja, aqui é a lei, e na lei havia maldição para quem não desse o dízimo. Aqui na graça não há maldição para quem não der o dízimo. Não, pastor? Não. Então eu estou livre de dar? Veja, aqui na nova aliança não há mais maldição sobre nós. Nós estamos livres de maldição. Se você não quiser dar o dízimo, você não dá. Ô pastor, então eu estou livre? Calma aí. Calma aí, eu vou te explicar. O que é o dízimo na nova aliança? O dízimo na nova aliança é exatamente parecido com isso que eu vou mostrar para você em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus o quê? E com as primícias de toda a tua. Honra ao Senhor com os teus bens. Porque aqui na nova aliança não é feito baseado em lei. Aqui na nova aliança é feito baseada em graça e honra. Graça, diga graça e honra. Como assim, pastor? Olha, eu ensino o dízimo na minha igreja. E eu ensino as pessoas que elas dão o dízimo e continua valendo. De Gênesis a Apocalipse, o dízimo sempre vai valer. Só que agora o dízimo é como antes da lei. Como assim antes da lei? Agora o dízimo para nós é igual o nosso pai Abraão. Ele dava o dízimo fora da lei. Não havia maldição para ele se ele não desse o dízimo. Não havia maldição para Isaac se não desse o dízimo. Não havia maldição para Jacó se não desse o dízimo. Esses caras estavam antes da lei. É na lei que há maldição. Fora da lei, antes e depois não há maldição. Agora, Abraão honrava a Deus com o dízimo, porque ele entendia o princípio. Agora veja, não há maldição, mas há bênção sobre honrar a Deus. Olha em que lugar nós viemos parar, gente. Estar na nova aliança é tão maravilhoso. Então eu vou falar de novo. Na nova aliança não há maldição por não dar o dízimo. Não, mas há bênção por fazer. Por quê, pastor? Porque honra ao Senhor com os teus bens. Se você honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, próximo, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Abraão sabia disso, Jacó sabia disso. Senhor, tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Porque ele disse isso? Porque ele entendia que Deus honra aquele que honra a ele. Agora, antes de eu acabar, eu falei sobre o dízimo, eu espero que isso esteja estabelecido. Eu não vou prolongar. Nós temos na nova aliança, e fazemos por generosidade o dízimo e a oferta, certo? Eu quero mostrar uma outra coisa com relação à oferta para você, e eu vou passar nisso rapidinho. Você já deve ter ouvido várias vezes, talvez centenas de vezes, sobre aquela mulher viúva de Sarepta. A Bíblia diz que havia várias viúvas necessitadas naquela região na época de Elias, várias. Só que a Bíblia diz no Novo Testamento, falando sobre o Velho, ela diz: mas por que Deus mandou Elias somente aquela viúva de Sarepta? Um dos motivos que eu acredito é por causa do temor dela a Deus. Olha, uma mulher que foi encontrada por Elias, que disse: nós temos uma última refeição, meu filho e eu vamos comer e vamos morrer. O Senhor fala com um homem chamado Elias, que Deus já está sustentando ele. Deus já estava sustentando Elias, não é? Os corvos traziam carne, tinha um riacho que dava água, Deus estava sustentando ele. Agora Deus disse: Elias, levanta, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, a uma mulher viúva, e eu ordenei que ela te sustente. Veja a conversa de Deus: eu ordenei
que ela te sustente. Agora nós sabemos já que essa mulher disse para Elias, porque nós já lemos isso, que ela vai comer essa refeição e vai morrer. Mas Deus disse que Ele ordenou que ela sustente. Como faz? Então, quando Elias chega e diz, me dá um pouco d'água, ela dá um pouco d'água para ele. Você tem que lembrar que estava faltando água também. Ela dá. Agora ele diz, passa um bolo para mim. Ela diz para ele, tão certo como vive o Senhor, eu tenho uma refeição para mim e para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. E o profeta diz para ela assim, não temas, vá e faça disso primeiro para mim. Agora veja, eu sempre mostrei isso de algumas formas com um certo aspecto, mas eu queria mostrar para você um outro aspecto disso. Veja, se Deus está dizendo que essa mulher vai sustentar Elias, significa que Deus vê que ela pode sustentar Elias, só que ela não sabe disso. Agora, quando ela vai saber? Quando ela agir à altura do que Deus está dizendo. Vamos lá. Deus disse, eu ordenei que ela te sustente. Se essa mulher pegar essa palavra e agir à altura do que Deus está dizendo, ela vai entrar num rio, num fluxo de prosperidade. Então o profeta disse, não temas, vai, mas faz primeiro para mim. Esse faz primeiro para mim ainda é a primícia. E o profeta representa Deus. Então vai e faz disso primeiro para mim. Agora veja, o que o profeta está fazendo? O que Deus está fazendo nessa história? Ele está tirando essa mulher de uma perspectiva de falta, de uma perspectiva de que vai comer e morrer, de uma perspectiva de alguém que precisa de ajuda, para que ela entre num lugar chamado, agora a partir de hoje, você é que sustenta as pessoas. Como Deus faz isso? Como Deus faz isso? Muda a visão, muda a perspectiva dela. Ele muda, Ele está colocando ela. Agora isso é pela fé. Ouça, quem recebe mais é quem mais precisa. A Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. Se Deus te coloca num lugar de dar, significa que você é abençoado. Quando você está num lugar de só você recebe, e tem testemunho de que você recebe, mas nunca tem um testemunho de que você deu, você está num lugar de pobre. Agora, quando você está num lugar de dar, abençoar, é claro que quem abençoa sempre colhe, quem abençoa sempre recebe, é claro, é óbvio. Mas quando você está num lugar de me dá, você é pobre e fracassado. Quando você está num lugar de generosidade, você entrou no plano, no propósito de Deus para a sua vida. Agora ouça, meu irmão e minha irmã, Deus está mudando a perspectiva dessa mulher. Você é alguém necessitada? Não, vai e faz primeiro para mim, e depois você vai comer, você e o seu filho. Agora ouça, quando ela entendeu a mensagem, ela entendeu a palavra, e sem medo ela foi lá fazer o que o profeta disse, e trouxe primeiro para ele. Nunca mais parou de chegar coisas na vida daquela mulher, e ela só se tornou um centro de distribuição para Deus. Então o que Deus quer fazer hoje com você aqui nesse lugar é mudar a sua perspectiva, de sair de um lugar de falta, de um lugar onde você precisa, para você entrar num lugar onde você é generoso, onde você dá, onde você abençoa. Não importa quanto você tem, não importa quanto você tem. Se você entender essa mensagem hoje, você vai sair do lugar onde você está e vai entrar num rio de provisão de Deus para a sua vida hoje. Ele está mudando o seu cativeiro essa noite. Então tire a sua cabeça da falta. Eu não tenho, pastor. Se eu der, vai faltar, pastor. Se eu der, eu não vou ter mais, pastor. Tire a sua cabeça da falta e coloque a sua cabeça onde? Quanto mais eu dou, mais chega. Quanto mais abençoo, mais eu tenho. Quanto mais eu distribuo, mais chega para mim. Porque eu sou alguém abençoado. Eu sou alguém próspero. Olha, ouça, eu vou finalizar, já estou finalizando. Mas deixa eu só te dizer isso. Há muito tempo Deus está querendo fazer algo na sua vida. Há muito tempo. Só que Ele precisa convencer você de que é hora de mudar de perspectiva. É hora de mudar da sua perspectiva de alguém necessitado. Entre num fluxo, num fluir de bênção. Porque mais bem-aventurado, mais abençoado é dar do que receber. Amém?